finalmente chegamos nas eleições. Aquela época boa, onde as famílias se separam por causa de política e o país vira um caos, onde a maioria simplesmente ignora argumentos válidos para xingar. Mas no meio dessa seriedade temos um pouco de luz, um lugar onde simplesmente os candidatos debatem e expressam suas opiniões e projetos com mais clareza, um lugar repleto de respeito, e esse lugar se chama ficção. A vida real é bem triste. Mas entre todas as obras temos uma em especial, Hunter x Hunter, onde basicamente temos disparado a melhor eleição dos animes. Hoje eles trago a eleição do 13º presidente da organização Hunter. Antes de tudo, uma rápida explicação do motivo dessa eleição. Basicamente ela aconteceu por um simples motivo. O 12º presidente acabou morrendo em uma missão. A história de sua morte foi um acontecimento do arco anterior. E como sua última missão, ele deixa um grupo de 12 Hunters encarregados de fazer uma eleição para decidir o próximo presidente, com certos requisitos. Esse grupo decide o método que eles querem adotar para a eleição e pelo menos 95 dos Hunters precisam votar. Esses 12 Hunters fazem parte de um grupo chamado Os Zodíacos. Os Zodíacos é um grupo onde os membros são representados por esses animais aí, só que a grande maioria é completamente irrelevante. Tem a porcaria de uma ovelha nos Zodíacos. Eu acho que ninguém se lembra dessa porcaria. Só é preciso guardar na memória o nome de 4. O Javali, também conhecido como Pai do Gon, ou Game Freaks. O cachorro, chamada de Tidal. A vaca, conhecida como esse cara aqui, ou se você quiser chamar de Miss Aiston. E por fim o rato, o vice-presidente da época, cujo seu nome é Pyriston. A reunião começa com Pyriston querendo comandá-la, e ele consegue a aprovação da maioria, e a sua primeira proposta é simples e clara. Ele vai ser o novo presidente e não haverá votação, já que ele possui quase certeza absoluta que ele conseguiria ganhar facilmente, mesmo com ódio de quase todos os Zodíacos. Essa pequena conversa mostra como ele é o grande manipulador, que controla grande parte dos Hunters pela sua influência se pagando de bonzinho. Até que provavelmente ele está envolvido com o desaparecimento de 18 Hunters. Kim também se candidata para o cargo, mas nenhum dos Zodíacos apoia qualquer um dos dois. Então a Shido, o cachorro, propõe que eles sorteiem entre as propostas para a eleição, precisando colocar o nome de quem deu a proposta. Então eles pedem para o secretário fazer as honras, mas tudo isso foi planejado pelo Game Freaks há 2 dias atrás. Ele chegou até o secretário e lhe deu o bilhete supondo que ocorreria uma reunião, e pedindo para ele ler o seu, assim evitando que o Pyriston consiga sortear. As regras impostas pelo Game foram 4. A primeira é que todos os Hunters são eleitores e candidatos. A segunda é que se o candidato com maior número de votos não conseguir mais que a metade dos votos, a eleição será refeita, só que com os 16 primeiros colocados, e vai reduzindo pela metade até que haja apenas um vencedor. A terceira é que a eleição precisa de pelo menos 95% da presença, e a quarta é que é obrigatório escrever seu nome no bilhete. E por fim, ele colocou uma extra apenas para que as outras sejam aprovadas, sendo a quinta, que ele se tornaria o presidente do comitê eleitoral, algo contestado pelo Pyriston, como esperado pelo Gin. O cara é um gênio. Com as regras definidas, o dia das eleições começa, com até o Hisoka participando. Mas ele só foi lá pra zoar, um completo miserável. O resultado da primeira eleição é invalidado, já que não atingiu 95% da presença, como requisitado, e mais uma vez é realizado, não atingiu 95%. Então eles começam a pensar num modo de conseguir impedir que isso se repita. Pyriston pensa em 2 possíveis soluções: impedir que tenham votos nulos e tirar licença de Hunter de quem não comparecer. Após uma longa discussão, eles aceitam as propostas, adicionando mais uma, também feita por Pyriston, que mesmo se você tiver perdido sua licença Hunter, é possível voltar. E mais uma vez é realizado. Mesmo com essas alterações, poucas coisas mudaram, aumentando em 1% os votos, já que quem votou nulo só não foi, já que corriam o risco de perder a licença na mesma hora que entregassem o papel em branco. Mas antes de realizarem as ordens de confiscarem as licenças, Pyriston propõe uma nova ideia. Os Zodíacos deveriam fazer um discurso de importância do voto. Isso mostra como Pyriston é insano. Ele simplesmente não se importa com as próprias regras que ele mesmo propôs, apenas pensando na diversão. Seria uma vitória fácil se ele tivesse confiscado as licenças. Diminuía muito os opositores. A Shido também tenta brincar com ele, porém ela não possui a mínima chance. O único capaz de disputar a inteligência com ele é o Gin. Uma besta com ódio! O dia do discurso chega. É aquela mesma ladainha de sempre de qualquer político. Então eles abrem espaço para perguntas. E lá no alto, Leório, o nosso paladino da justiça, faz uma pergunta para Pai Gon.
porque ele não foi visitar seu próprio filho. E após se estressar com o javali, ele simplesmente utiliza seu Ratsu pela primeira vez na obra e dá um socão guiado no Gin. Nossa, isso é muito satisfatório. E com esse soco, o Leório consegue uma certa popularidade e voto de várias pessoas, ficando em terceiro lugar na primeira eleição de fato válida, com 97% de presença. Dos 16 candidatos que passaram para a segunda fase, a maioria é bem relevante e completamente meme, só que uma ideia acaba se espalhando: a revisão na 10ª regra Hunter, e uma grande mudança no exame. Essa ideia é organizada por uma chapa contra o antigo presidente Netero. Basicamente, ele sabe que os Hunters cometem crimes muito severos e que as leis precisam ser reformuladas, principalmente para indivíduos como Illumi, para que esses caras não consigam se tornar Hunters e assim perdendo a sua imunidade. E essa chapa conta com 3 dos candidatos que estão entre os 16 na segunda fase, assim escolhendo um único para que eles consigam avançar com o voto de todos. Nesse caso, eles conseguem colocar sua ideia como segunda mais votada, abaixo somente que o Pariston. Antes de prosseguir, preciso dar uma rápida contextualização do que está acontecendo, já que uma outra trama acaba entrando nessa história. O Illumi estava atrás de seu irmão, pois o Killua estava mexendo com um poder muito perigoso, capaz de destruir toda a sua família, mesmo que sem querer. Mas todo mundo sabe como o Illumi é um desgraçado. Ele simplesmente envolve muitos inocentes, fazendo eles de escravos zumbis. Esse partido antipresidente vê a oportunidade perfeita para conseguir votos, mostrando os crimes hediondos cometidos pelo Illumi, talvez até mesmo ganhando a eleição. Porém, por estarem atrás do Zoldyck e também quererem mudar as regras que são favoráveis para assassinos, isso afeta diretamente o Illumi, que pede assistência do Hisoka para dar conta disso. Que é o que acontece? Esse grupo até pede pro Pariston enviar alguns dos seus caçadores para ajudar na caçada contra o Illumi, mas como se não fosse nada, o Hisoka faz uma chacina e elimina os 3 líderes, acabando assim com muitos Hunters e aumentando o número de ausências, e essa eleição acaba por ter um número inferior a 95%, precisando ser refeita. Lembrando, essa é a 6ª eleição até agora. Uma 7ª eleição é feita, agora desconsiderando os Hunters assassinados, onde finalmente temos decidido os 4 finalistas. Eles são Misaiston, Cheetle, Pariston e Leório. É muito bom ver o Leório metido aí no meio. E antes desse dia chegar, a Cheetle vai até o Jin para ter uma conversa para saber como poderia ganhar. Ele disse que já passou o momento que ela poderia pensar nisso e que o Pariston não tinha objetivo nem de ganhar nem de perder. Basicamente ele só queria brincar, e para tirar do poder tinha que ter feito tudo desde o começo. Então a eleição começa, declarando como a última. Ninguém sai daquela sala até que o 13º presidente seja decidido. Os 4 candidatos dão seu discurso. Misaiston fala para voltarem na Cheetle, Cheetle fala para voltarem no Leório, e o Leório vai tomar no... Brincadeira. Infelizmente ele manda um discurso motivacional pra galera ajudar o Gon e que convence a plateia inteira. E por fim temos o discurso do Pariston, que indica o Misaiston como o próximo presidente. Uma jogada muito arriscada, mas que faz muito sentido. Falando para votarem no Misaiston, ele acaba por retirar votos que poderiam ir pro Leório, fazendo ele ganhar ali mesmo, já que a vaca não apoiou o Leório, ou seja, o Misaiston ter alguma chance é a única possibilidade de ter mais um turno. E como previsto, isso acontece. Só que dessa vez, o Leório conseguiu atingir o primeiro lugar. Com certeza os votos do Misaiston iriam para ele no próximo turno. E do nada, todos sentem uma áurea assustadoramente gigante. Então, o último turno começa. Pariston decide apenas pedir do nada a mudança do exame Hunter, já que o Leório não possui nenhuma pretensão de mudá-la. Uma tática criada apenas para ganhar tempo. Até porque, de fato, ele não se importa nem um pouco com isso. Porém, algo inesperado acontece. Gon surge do nada abrindo a porta do salão, assim dando fim ao debate político, onde Leório perde toda a motivação para concorrer. A Cheetle, incrédula com o possível resultado, perguntou como ele sabia, mas basicamente o Pariston apenas confiou no seu rival no momento em que ouviu que o Gon não morreria. E ele também, alguns segundos atrás, sentiu a áurea assustadora de Nanika. Então nesse momento, foi apenas questão de segurar o tempo até o Gon chegar. Mas ainda não temos o presidente decidido, até que o Pariston pergunta ao Gon em quem ele votaria para presidente. Uma jogada que poderia mudar o jogo e dar novamente a vitória para o Leório. Porém Gon fala para Pariston: você. Leório também vota no Pariston e se manda, assim dando uma vitória esmagadora com o 13º presidente sendo Pariston. Até que ele coloca a Cheetle como vice e desiste do cargo.
e essa eleição era bem tanto faz quem de fato ganhasse. Assim, chegando ao fim, finalmente, as eleições para 13º presidente da Associação Hunter.